no tratamento de bárions. Quem andou mexendo com isso, vocês querem pegar um autor-chave que mexeu bastante bem com isso, foi o próprio Witten. O Witten, no início da década de 80, ele estava bastante interessado nisso. Eu estou me lembrando até que na escola de verão de Trieste, quando foi, isso foi em 81, o Witten estava envolvido com mecânica quântica supercinética. As aulas dele foram mecânica quântica supercinética. Depois foi 85, foi 83, porque foi o ano que eu me doutorei. 83, na escola de verão, o Witten, então nessa época, assim, tipo, nessa faixa de 81 até 83, o Witten estava envolvido nessa discussão. Então, se vocês quiserem ler um pouco sobre a discussão de férmions, né? Férmions, o modelo sigma, essa época aqui foi a época que se falava dos esquímios. Inclusive o Coleman também teve Trieste na escola anterior. 82 foi a Copa do Brasil. Foi. A Copa do Brasil perdeu para a Espanha. Foi quando o Coleman estava lá em Trieste. Então tá. 82, Coleman falou um pouco sobre ele trabalhou essa questão dos esquímios no tratamento de mésodos. Ele trabalhou mais com esquímios e mésodos. E tinha um estudante egípcio chamado Abuel Saud. O Abuel Saud estava trabalhando essas coisas. Aí no ano seguinte foi o Witten. E o Witten já falou de férmions, o modelo sigma linear, na discussão dos esquímios para os bários, porque os bários são fermiônicos, os bários não são bosônicos, são fermiônicos, né? Os mesos é que são bosônicos. Então vocês podem olhar, se vocês quiserem procurar alguma coisa para aprofundar mais essa discussão, então procurem através do Witten, nesse período aqui, certamente vocês vão achar. E as coisas do Witten são muito boas, porque pelo menos as aulas que ele deu lá em Trieste, depois ele sempre fazia paper, né, fazia um paper a partir das aulas. Então, o paper de mecânica quântica e supercimento do Witten, o famoso, ele deu as aulas lá em Trieste, em junho, depois já no meado do ano, lá para o final do ano, outubro, saiu para print de volumétrica, assim, para print volumoso, né, sobre a introdução da mecânica quântica e supercinética, em 81. E em 83 ele já estava mais envolvido com os químicos. Em 85, quando ele foi lá, ele já estava mais ligado a cordas, aí a discussão. Ele tem quantos anos? O Witten, olha, se ele tem no máximo 60. Na época que ele foi lá, estava fazendo doutorado, ele devia ser mais velho do que eu, um pouquinho, 2, 3 anos, 62 anos, 61, sei lá. Para ser grande, qualquer coisa tem que falar fino, né? O Anderson Silva fala fino, o Witten fala fino. O Everton também fala manso, né? O Everton fala super manso, né? Você olha para o Everton, quando ele fala, a voz dele é de um cordeiro, né? É super tranquilo, é um cara verdadeiro Golias, né? Será que Golias também era assim? Vamos lá. Então, só para finalizar isso, eu só dei para vocês os elementos essenciais para entender qual é o problema, né? Agora, mais detalhes do problema. Quem também quiser fazer uma boa abordagem, compreender melhor a questão, pode olhar a discussão dos modelos supersimétricos. Modelo sigma supersimétrico, automaticamente você já está tratando férmions e bósons. Então, o modelo sigma supersimétrico já te dá os férmions de bônus, né? Se alguém quiser referência sobre isso, eu tenho. Bom, vamos começar então a nossa caminhada para a gravitação como uma teoria de elementos. Então, a nossa ideia agora seria, vamos querer começar a discutir a questão da gravitação. Vai estudar gravitação, a gente vai dar uma abordagem para ela no tipo de alimentos. A gente vai estudar a gravitação, mas na formulação de elementos. É a gravitação, vamos tirar a curvatura, vamos tirar a equação de Einstein, raiz de menos GR, R menos V de G, vamos tirar toda a gravitação, só que fazendo totalmente a abordagem, não vamos fazer uma abordagem geométrica, nós não vamos introduzir uma variedade curva, riemanniana, isso é uma abordagem perfeitamente legítima e ótima, mas é a abordagem, vamos dizer, mais do ponto de vista geométrico. Nós vamos fazer uma abordagem mais do ponto de vista da teoria de campo. Vamos olhar, quer dizer, para nós a gravitação é uma teoria de amigos. A questão é saber qual é o grupo
de Gauge, quer dizer, a questão toda de uma teoria de Young-Mills é, de acordo com as simetrias que estão no jogo, saber qual é de acordo com as simetrias que estão no jogo, saber qual é o grupo. Então, a gente imaginar, o que é gravitação? Vou falar de coisa bem simples, né? Para quem quiser depois, tem material para aprofundar, para ler. Eu vou dar as ideias principais para a gente começar a montar o formalismo. E a gravitação, a ideia da gravitação é uma interação associada ao tensor de energia momento. Quem é a fonte da gravitação? Em palavras bem newtonianas, né, em palavras bem galileanas, é a massa. Do ponto de vista da relatividade, então a gente já sabe que massa é energia. Então, na verdade, numa teoria relativística, massa é energia. Mas energia não é uma grandeza invariante de Lorentz. Energia é simplesmente uma grandeza componente de um quadro vetor. Então, o que é importante é energia e momento. Então, né, dentro dessa análise bem simples, né, eu quero fazer uma teoria para massa. E aí, a massa, numa visão relativística, é energia. Mas numa visão relativística também, a energia ela não é um número quântico definido sozinho, ela é parte de um quadro vetor. Então, na verdade, o que é importante em associação com a massa é, na verdade, o quadro momento. No referencial de repouso, por exemplo, o quadro em momento é a própria massa de repouso. Se a partícula tem movimento, está em movimento, ela tem quadro e ela tem a parte de energia e a parte de momento. Então, para nós, o que é importante, quer dizer, a gente começa a entender que a gente quer falar de uma teoria de Young-Mills que vai estar ligada ao tensor de energia e momento. Agora, por exemplo, você, em palavras simples, vamos dizer, o eletromagnetismo. A fonte. Isso, o eletromagnetismo é uma interação cujo número quântico é a carga elétrica. Isso. A gravitação seria o mesmo, só que bota massa? Isso, vamos dizer assim, primeira palavra, vamos dizer assim, lapidal é essa. Então, quer dizer, na eletromagnetismo a gente tem a carga, a gente começa com a lei de Coulomb, é a carga. Mas aí as cargas podem estar em movimento, geram correntes. As correntes estão associadas a campo magnético. Mas aí a gente sabe que no fundo, a base de tudo é a carga. Que a corrente é carga e movimento. Quem está dentro da corrente é carga. E aí a lei de Coulomb é que é fundamental. O resto a gente deriva através de transformações de referencial. O campo magnético, ele nada mais é do que uma transformação do campo elétrico, uma transformação de Lorentz do campo elétrico. A gente tira as equações com fonte a partir das próprias transformações de Lorentz. Se eu começar com a lei de Coulomb, divergente de E igual a ρ, e fizer uma transformação de Lorentz em cima de divergente de E igual a ρ, eu ganho no outro referencial, eu ganho divergente linha de E' igual a ρ', mas aí eu ganho rotacional linha de B' igual a M0 J' mais 1 sobre C2 ddt' de Et'. A gente sabe que se a gente começar, se para nós só existia a lei de Coulomb, então é isso aqui. Lei de Coulomb, divergente de E igual a ρ sobre ε0. Aí eu faço aqui um boost de Lorentz, um certo boost. E aí eu vou com outro referencial, no qual eu vou obter divergente linha. Fiz uma transformação de Lorentz. X' é função de x, T' é função de T de x também. Então eu vou ter aqui ρ' sobre ε0. Só que aqui nesse referencial eu vou ganhar rotacional linha B' igual a M0, ε0. B, T', J', quando eu faço uma transformação de Lorentz, quer dizer, eu gero eu posso gerar essa equação, essa equação de Faraday-Lenz a partir da lei de Coulomb. Quando eu faço uma transformação de Lorentz, só tenho E, eu gero B. No outro referencial eu vou ver B. Mas a equação que B vai satisfazer vai ser essa aqui. Ou o J, que é a carga em movimento, é o J da carga em movimento. Se eu estou no referencial do laboratório, a carga é parada, eu tenho um campo elétrico. Se agora a carga começa a se mover,
No referencial dela só tem campo elétrico. Eu vou para o referencial da carga, eu junto ela, só vejo o campo elétrico. Mas o Saulo está parado no laboratório ali, escrevendo uma carta de amor para a Nayara, se ele querendo fazer medições, ele vai existir uma corrente e uma carga. Ele vai ver uma carga e uma corrente. Então ele vai ver um campo elétrico, ele vai ver um campo magnético, cuja fonte é essa. Mas é. Então, só para voltar. Então, a fonte, no fundo, é a carga elétrica. A corrente, ela está lá, mas a corrente... Agora, claro, eu posso ter uma fonte diferente, que não está na carga elétrica, que é o estudo da partícula. Então, a gente sabe que o campo magnético não depende só de corrente. O campo magnético pode depender também de outros objetos que não são necessariamente as fontes clássicas que Maxwell estudou. Eu posso ter uma origem, né? O campo magnético ele pode também se originar de spin. Se eu tenho partículas com spin, essas partículas com spin, elas têm spin, é momento magnético. Então eu tenho campo magnético gerado também a partir desse momento magnético. Então tem duas fontes, né? É a carga e o spin, no fundo. É porque a gente está muito acostumado na eletrodinâmica, né? A gente está muito acostumado a trabalhar sempre com elétrico. Então, para nós, a gente tem uma carga, um portador de carga muito convencional. Mas se eu tivesse, por exemplo, uma teoria para bósons de vetoriagem massivo, W+, então, o momento magnético também, a gente tem que ver, o momento magnético é a fonte, né? Materiais magnéticos, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, um material ferromagnético, eu tenho um campo magnético de um ímã, porque quem está gerando ali não são as correntes, né? Na verdade, as correntes microscópicas geram um momento magnético, geram uma magnetização, que é a fonte do campo magnético. Então, mas o fundamental é a carga elétrica. Na gravitação, é a mesma coisa, a massa está em repouso. Mas se a massa começa a se movimentar, ela gera uma corrente também, né? Uma corrente de massa. Então, na verdade, o que é fundamental na gravitação, vamos pensar assim, vamos querer fazer uma teoria de ano 1000, o que é a fonte? Então, a fonte da eletrodinâmica é o quadrivetor corrente, que inclui tanto a carga quanto a corrente. No caso da gravitação, a fonte é o tensor de energia-momento. Vamos supor aqui que nós já tenhamos feito um curso de eletromagnetismo, um curso de teoria clássica de campos. A gente já sabe o que é o tensor de energia-momento. A gente sabe tirar o tensor de energia-momento de uma certa distribuição de campos. Então, para nós, a gente sabe que tem aquele tensor de energia-momento, que é um objeto simétrico, né? Que a gente pode tirar usando primeiro a formulação canônica, depois a gente corrige a formulação canônica passando para o tensor chamado de Bellefant-Rosenfeld, ou a gente pode tirar o tensor de energia-momento direto das equações de campos. Ou seja, eu tenho tensores de energia-momento que são simétricos. Eu sempre posso escrever, posso sempre simetrizar o meu tensor de energia-momento e escrever um tensor de energia-momento que é simétrico e invariante de Gauge. É esse tensor de energia-momento aqui, que na literatura usual a gente chama de improved. Improved no sentido de melhorado. É um tensor de improved energia-momento tensor. Esse tensor de energia-momento, improved é o seguinte: quando você faz a formulação canônica, o tensor de energia-momento canônico que você obtém pelas equações, pela fazendo a invariância translacional, ele não é simétrico. Ele só é simétrico no caso de spin zero. Então, se você pegar esse tensor de energia-momento, que é o que a gente chama de canônico, né? TMI, canônico, sai do formalismo canônico como se DL, D, DMI, D, de um campo φ qualquer. DMI menos eta TMI, L, tensor de energia-momento canônico, sai do formalismo canônico, impondo invariância translacional do Lagrangiano, né? Ele é conservado? Sim, é conservado. Mas ele não é simétrico. Ele só é simétrico se o campo tiver spin zero, se o campo for escalar. Se o campo for espinorial ou vetorial, qualquer campo que tenha índice, ele perde a simetria. E ele também não é invariante de Gauge em geral. Então a gente desimprove, a gente melhora, a gente pode melhorar esse tensor de energia-momento, eliminando a assimetria dele. A gente sabe que a parte antissimétrica dele está ligada ao tensor de spin. Então eu posso corrigir esse tensor
introduzindo termos que são ligados ao tensor de spin, mas que não vão mudar a energia do sistema. A gente introduz derivadas, né? Aquela formulação que é o chamado tensor de energia-momento de Pelifant-Rosenfeld. A gente corrige esse tensor de energia-momento pelos termos de tensor de spin, e aí eu ganho um tensor de energia-momento que é simétrico para qualquer spin, independentemente do spin, ele é simétrico, invariante de Gauge. Então, por isso que a gente chama de improvement, porque a gente melhorou, a gente trabalhou em cima do tensor de energia-momento para obter esse tensor de energia-momento. Ele descreve a mesma energia e ele é simétrico e invariante de Gauge. Então, vamos usar ele que vai ser, vamos dizer assim, um número quântico da gravitação. Então, eu quero escrever, então vamos pensar aqui. Eu quero escrever. Então, aí a gente vai começar a pensar, vamos fazer os nossos elementos assim, bem simples de Young-Mills. Qual é a ideia do Young-Mills? O que é o campo de Young-Mills faz? Quando a gente introduziu a alta interação... Pois não, pode falar. Eu acho que tem duas gravitações assim. Uma duas massas, vamos chamar assim. Sei. Uma da massa inercial do princípio da inércia. Sei. E a outra que faz os planetas se atraírem. Sei, a massa gravitacional. O que eu te pergunto, quando você pegou a carga, estava parada, a carga era uma fonte daquele campo elétrico. Certo. Depois você botou em movimento, você criou elinha, belinha, etc. Tá. Quando você passa a massa parada, a pergunta é qual é o campo que ela gera. Isso. Quando ela entra em movimento, Isso. o momento de Newton Isso. não gera campo eletromagnético, Na versão newtoniana. Então, quer dizer, porque talvez ele esteja só com uma massa inercial. Não, porque na verdade ele está falando só de uma. Ele está falando de uma teoria de gravitação truncada. A teoria de gravitação dele, a gravitação, na verdade, ela deve ser relativista. O que Newton está pegando é apenas o limite não relativista de uma teoria mais completa. É isso. Então, para ele é só massa, Tem uma massa inercial e tem uma massa chamada gravitacional. Pode ser que em limites outros seja uma mesma coisa. Mas tem que estar explicado porque, vamos dizer, a questão justamente que a gente pergunta primeiro é por que uma corrente elétrica gera campo magnético e um ônibus caminhando não gera um campo. O campo gravitacional de um objeto que está parado, de um objeto que está em movimento, claro, você só vai modificar o campo gravitacional pela ação do movimento, mas você não vai gerar um campo novo, isso é verdade, né? No caso da corrente elétrica, você gera um P, você gera um novo campo, um campo magnético, que é a expressão da corrente. Então, você gera duas famílias de campo, na verdade. Campo gravitacional. Agora, na teoria de Marx, na teoria de Einstein, na versão relativista da gravitação, aí sim, a corrente, o tensor de energia-momento, ele tem várias componentes. Ele tem o componente 00. Então, a componente 00 é a energia. A componente 0i é a densidade de momento. E a componente T, delta e J são aquelas componentes que a gente chama de componentes de cisalhamento, ou são as componentes de tensão, né? É o stress tensor, o tensor de tensões. Então, esses três objetos aqui, eles dão, é como se fossem três correntes. Você teria o ρ, aqui é um escalar, ρ, isso aqui é um vetor, é o J, e isso aqui é um tensor. A novidade agora é que eu tenho objetos tensoriais gerando, né? Lá eu só tenho carga e corrente. Quer dizer, vamos dizer, o eletromagnetismo, ele é bipolar, ele é dipolar. Então você tem uma corrente. Tanto é que o campo eletromagnético, ele é um quadrivetor. Um vetor, ele dá origem a um dipolo. Aqui eu tenho dois índices. Quer dizer, na verdade, a gravitação é uma interação eminentemente quadrupolar, porque ela tem, na verdade, dois vetores. Então, o que ela, na verdade, define, a gravitação, ela está intrinsecamente ligada a um quadrupolo. Por exemplo, se eu tivesse um campo escalar, né, um campo escalar ele não tem índice, então ele é um monopolo. Então, o campo escalar, ele é bom para interações monopolares. O campo eletromagnético, ele está muito ligado à interação dipolares, porque ele é um vetor. Então, se ele é uma μ, um vetor define um dipolo. E um bivetor, quer dizer, um tensor, é como se tivesse duas direções, a direção I e a direção J, para ele definir um quadrupolo. Então, a gente podia pensar dessa forma. A introdução, a interação gravitacional, ela tem também uma origem muito quadrupolar. Mas,
você está falando. Então, a gente vê que, na verdade, aqui no eletromagnetismo, se eu estou no repouso, eu só tenho o Rho. O Rho vira um J, que dá uma equação de continuidade. Quer dizer, qual é a equação de continuidade aqui? Mi, Jmi, igual a zero. Aqui, a fonte é o θ mi. Mas o tensor de energia-momento também é conservado. Então, eu tenho essa lei de conservação aqui. θ mi igual a zero. Então, quer dizer, aqui as fontes são escalar, vetor, o tensor. Aqui é um tensor. Esse tensor aqui é simétrico. Tem 3 componentes. Então, isso aqui tem 6 componentes, 6 e 3, 9 e 1, 10. São as 10 componentes que estão no θ mi simétrico. Mas quem corresponde ao campo? Você tem ali um campo elétrico e um campo magnético. Isso. Ali você tem θ0, θi. Não, aqui você vai ter. Aí você vai dizer, vamos dizer, aí vamos chegar lá. Por exemplo, o campo elétrico, a corrente eletromagnética, o que ela faz? Ela se acopla com o campo eletromagnético que ela gera. Então, o que você gera? Você gera φ e A. Ou seja, você gera E e B. Você gera a Mi, ele tem uma parte A0, e tem uma parte A. Então, o A0 está ligado ao Rho. E o J está ligado ao A. Parte vetorial, potencial vetor. Na gravitação, então, se eu for pegar a mesma lição de Ian Mills, o que eu devo fazer? Eu devo estar acoplando essa corrente a um campo. Esse campo vai ter que, isso vai ter que dar uma densidade de energia, então tem que ser um escalar de Lorentz. Vamos dizer, eu introduzo aqui um campo que eu possa chamar de φ. Então, para mim, pode chamar de H. Então, eu introduzi um campo de rank 2. E aí, claro, o θ00 vai estar se acoplando ao H00. O θ0i vai se acoplar ao H0i. E o θij vai se acoplar ao HIJ. Então, eu estou gerando campos, escalares, vetoriais e tensoriais. Porque o tensor de energia-momento tem essa componente. Então, é como se aqui eu tivesse algo que é monopolar, aqui eu tenho uma componente de polo, então vetor, e aqui eu tenho uma componente de quadrupolo. Então, no campo eletromagnético, o quadrupolo não aparece. Na primeira, eu posso gerar, claro, eu posso falar de um quadrupolo elétrico, de um quadrupolo magnético, mas isso já é uma expansão, já é em mais altas ordens, uma expansão mais alta. Aqui não, o quadrupolo aparece logo que o próprio campo tem uma parte quadrupolar. A própria corrente já te indica essa componente quadrupolar. Então, se você quer fazer o paralelo com o Yang-Mills ou com Maxwell, você tem uma corrente, uma densidade escalar que está associada ao campo E, tem uma corrente que está associada ao campo magnético, então você tem lá. E tem para ali. Aqui não, aqui você ainda gera uma corrente tensorial, que é um tensor de tensões, que vai te gerar as componentes H. Então, para nós, a ideia é justamente essa. Assim, vamos dizer, as coisas são simples, depois elas vão se complicando, porque a gente vai colocando, o formalismo vai se enriquecendo, vão colocando estruturas, mas a ideia é essa, é massa e energia. Energia não está sozinha. Se a formulação fosse newtoniana, ela é só massa. Mas a formulação é relativista, então massa é energia. Mas na relatividade a energia sozinha não é nada. Ela não é um quadro vetor, nem é um escalar. Ela é parte de um quadro. Então eu preciso do quadro vetor momento. Então, na verdade, eu preciso. E aí, se eu estou falando de campos, eu estou falando de um tensor de energia. A grandeza é tensor de energia. Então eu preciso, a fonte. Mas aonde que entra a massa, por exemplo? A massa totalmente aqui. Então, todo aqui. Se você não tiver nenhum campo, se todos os campos não dependerem de derivada, não tiver derivada, isso aqui é basicamente energia. Então, a energia de repouso está aqui. Aí pode estar um campo de energia. Não, M mesmo. Pois ela está aqui. Na gravitação, na gravitiva, você tem E, J mi. Isso. Então E está ali no acoplamento. Mas é a constante de acoplamento. Mas a carga mesmo não está no Rho. Sim, tudo bem. A constante de acoplamento, mas a carga está no Rho. Você integra o Rho, você ganha a carga. Aqui você tem que integrar o θ00. Se você olhar o tensor de energia, olha o tensor de energia momento,
Se você pegar a componente 0, 0, ela justamente é a densidade de energia. Se você pegar o tensor de energia momento no campo de troca, aonde é que vai estar o termo M2A2? Vai estar no θ00. Então, θ00 é a parte, é a interpretação que a gente dá do tensor de energia momento, é que a densidade de energia é a componente 00 dele. Você diria que o H00 é o responsável pela gravitação? Quer dizer, é a gravitação, vamos dizer, é a parte mais da massa. Pois não? Em relatividade geral, a partir do conceito de relacionar o rho de densidade de massa com Isso. o T00. Isso. Imaginar que isso poderia ser parte do tensor de energia Isso, é parte do tensor de energia momento, exatamente. A massa é o ponto de partida. Você generaliza a partir da massa. Massa é energia. Então, você precisa de uma coisa que descreva a energia. Mas a energia não está sozinha, não está com o momento. Então, você precisa de energia e momento. Então, numa formulação relativística, né, a energia e o momento, elas também não estão sozinhas. Elas estão, a descrição da energia e do momento está no tensor de energia, para sistemas contínuos. Né? Estou falando de uma partícula sozinha, estou falando de um sistema. Então, eu preciso do tensor de energia e momento. Então, a fonte da gravitação, nessa visão relativística, é o tensor de energia e momento. E aí a gente vai usar a prescrição de Yang-Mills. O que Yang-Mills prescreve para nós? Que a fonte deve ter uma interação mínima com o campo de gauge. Foi dali que saiu a auto-interação. Né? A gente gerou a auto-interação, a gente tinha uma corrente que vinha do teorema de Leibniz e dependia do ar, e essa corrente a gente acumulava no ar. Foi daqui que saiu a auto-interação de Yang-Mills. Então nós vamos fazer a mesma recetinha. Nós vamos precisar associar essa. Então, aquilo que vai ser a corrente vai se acoplar ao campo, deve ser o campo de Yang-Mills, o campo fundamental da descrição gravitacional. Então eu vou precisar de um campo de dois índices, um campo de rank 2. Aí a pergunta é, da onde é que eu posso gerar um campo de rank 2? Como é que eu posso... O campo de Yang-Mills, né, ele tem um índice só. Campo de natureza. O que ele diz que não é convencido que você precisa de um... O teu problema é massa. Mas a massa é uma visão, quer dizer, o meu problema é a massa enquanto eu for só galileano. Então, se eu estou até de 1680 até 1905, meu problema é só massa. Tudo bem. Agora, a pergunta é a seguinte, por que você precisa ter um campo... Esse θ-mini entrou aí meio... Assim, θ-mini ou H-mini? O θ-mini. Por quê? Então, se ele chegou mal, é porque eu não expliquei nada até agora. Não. Então, vou voltar. Vamos voltar isso aí, então está claro. Tá. O θ-mini entrou como o que substitui a carga elétrica. Mas você acha que está muito artificial? Não, estou perguntando o seguinte, quer dizer, a questão é a seguinte, se você bota o θ-mini, você é obrigado a aceitar o H-mini. Tá. Se aceita H-mini, a gravitação é feita por campos spin 2. Não necessariamente. Aqui tem 0, 1 e 2. Agora vamos ver por que deve ser o 2. A pergunta que eu tenho é a seguinte. Vamos em frente. Se eu não posso colocar um campo AMI, só um campo AMI como um intermediário, fazendo a massa no campo AMI. Sei. Essa é a pergunta. Você está dizendo o seguinte, será que eu consigo fazer uma gravitação com um intermediador só de spin 1? Isso. Então a pergunta é, por que a gravitação ela precisa do spin 2? Por que o eletromagnetismo, por exemplo, não precisa do spin 2, mas precisa do spin 1? E por que a gravitação precisa do spin 2 e não precisa do spin 1? Se eu colocar dessa forma, está claro para você? Tá. Então tá legal. Não, isso é importante, a gente tem que definir, a gente está falando de coisas bem simples aqui para poder ter o fundamento bem organizado. Então vamos pensar, o que acontece aqui? Bom, agora vamos ter que fazer um pré-requisitozinho dos nossos cursos de teoria de campos aí. Qual é a grande característica do campo de spin zero? A gente tem o campo de Klein-Born, o campo de spin zero, lagrangiano. O que é importante nesse propagador? Quando a gente tira o propagador do campo escalar e a gente acopla o campo escalar a uma fonte e a gente tira a interação entre duas fontes intermediadas por campos escalares, como é que é a interação escalar? O que é acoplar um campo a uma corrente? J, φ.
Aí, né, quer dizer, então eu tenho vamos voltar isso aqui é fundamental. É bom ter essas perguntas, porque senão eu já vou um pouquinho mais batido, e aí a gente tem que tentar ver se a gente consegue fundamentar ao máximo a nossa construção. Então vamos pensar no campo escalar para ver o que acontece. Suponhamos que eu tenho um campo escalar. Esse campo escalar, ele é um meio de delifida, então já sabe como é que fica o lagrangiano no escalar. Delifida, entrega por partes, lagrangiano, mais L2, φ. E aí aqui a gente coloca o nosso termo φ escalar J. Então, acoplou o campo com a fonte. Então, esse ponto a gente sabe que se a gente tirar a equação de campo, a gente tem Lambertiano mais L2 φ igual a uma fonte. Então, a minha pergunta é, qual é a interação entre essas fontes? Então, a gente sabe que o campo φ ele é menos da Lambertiano, né? Então, o campo φ ele vai ser menos da Lambertiano mais L2 a menos 1 J. Eu estou colocando tudo esquematicamente, eu não estou repetindo aquelas empresas. Na verdade, tem uma função de Green. Então, meu campo φ é a função de Green. Vou botar aqui, a função de Green vezes J. Claro, está tudo implícito que φ de x é integral em dx' de g de x menos x', j de x. Estou colocando esquematicamente. Então, o campo ele foi resolvido em função da fonte através disso aqui. Oi, Felipe, tudo bem? Então, foi resolvido através da fonte disso aqui. Então, eu sei que é meu φ. Então, quando eu colocar isso aqui, nessa construção aqui, quem é meu φ? Meu φ é g de φ, gj. E aí aqui eu tenho menos da Lambertiano mais L2. Estou fazendo esquemático também, porque esse ponto eu sei que todo mundo já sabe que está incluído isso aqui. E quem é meu φ? É GJ. Quem é meu φ? É GJ vezes J. Eu posso botar a quantidade J, G, eu tenho aqui J, GJ. E aqui tem um meio, né? Então, esse carinha aqui, aqui a gente está menos para começar isso no funcional mais, então, quando eu fizer esse cálculo aqui, por exemplo, isso aqui eu posso, esse cara bate aqui, é o inverso. A função de Green é o inverso do operador, então isso aqui dá um delta. Então, na verdade, eu fico com meio menos o meio. Então, a interação corrente é J, função de Green, J. Então, a gente recupera aquela função que a gente sabe, a função de Green, ela faz a intermediação da interação entre duas correntes. Então, se eu pegar uma carga que gera um campo φ e outra carga que gera um campo φ, a interação entre elas, eu calculo a energia de interação entre esses dois objetos, na verdade, calculando isso aqui. Então, é a função de Green. Então, isso aqui é um escalar. A função de Green de um escalar, nós sabemos, é I sobre K2 menos N2, é o propagador do escalar. Se eu fizer a mesma coisa no caso vetorial, é só seguir o mesmo cálculo, não tem nenhuma dificuldade de botar o Lagrangiano de Marx, eu botei isso aqui, J' a função de Green de Marx, J'. Essa função de Green aqui, isso aqui é J', vou escrever assim, caso geral, né? Então isso aqui seria, por exemplo, se a gente fixar um gauge, né? Isso aqui seria menos I sobre K2, eta de I, J'. Então está aqui. Então a gente sabe que a interação, se a interação é mediada por um spin zero, eu tenho algo aqui que é bem definido. Se a interação é mediada por um spin 1, eu tenho essa métrica aqui. Alguma coisa tem sinal mais, alguma coisa tem sinal menos. Então a gente sabe que a interação mediada por um spin zero, ela tem um caráter sempre atrativo. Então se eu tenho uma interação com um spin zero, ela é atrativa. Se eu tenho um objeto com um spin 1, a interação mediada por um spin 1, ela pode ser atrativa ou repulsiva. A interação eletromagnética, claramente, não. Se a gente já soubesse isso, a gente saberia que a interação eletromagnética não poderia ser mediada por um escalar, ela tem que ser mediada por um vetor, para ela poder ser atrativa ou repulsiva. E aí a questão é a interação gravitacional, que é massa. Ela é sempre atrativa. A menos da energia escura.
que aí é uma questão macroscópica, né? Mas eu estou falando da interação gravitacional num regime mais microscópico, é atrativo. Então, se ela é atrativa, ela não pode ser spin 1, senão ela seria repulsiva também. Então, a gente tem spin 0. Agora, a gravitação, numa versão relativística, a gravitação interage com os fótons. Então, se eu pegar o fóton tem energia. Eu sei onde está a energia, onde está a energia de um sistema de fótons. Está no tensor de energia-momento do campo eletromagnético. O tensor de energia-momento do campo eletromagnético, aí tem um aumento do sinal, é alguma coisa do tipo menos F, F, mi, kappa, F, kappa, mi, menos 1 quarto. Zeta, mi, F ao quadrado. Então, a gente sabe que a gente tem um tensor de energia-momento. E qual é a propriedade bem importante? Então, o que eu estou motivando aqui para vocês? Estou relacionando o spin que faz a mediação da interação com algumas características da interação. Primeiro de tudo que a gente está olhando, primeiro, a interação é de longo ou de curto alcance. Então, se ela for de longo alcance, quem intermedia a relação não deve ter massa. Se ela é de longo alcance, eu espero ter um alcance que não tenha uma massa para blindar. Então, vamos supor, objetos, se eu estou falando de uma interação de longo alcance, eu não devo ter massa envolvida. Se a interação é atrativa ou repulsiva, isso aí já começa a mexer com o spin. Depois, um outro teste que eu posso olhar é, se eu pegar o fóton, então vamos dizer, a gente sabe que o fóton deve interagir com o campo gravitacional. Não só sabe, como já se provou que a gente tem o encurvamento, né, da radiação eletromagnética frente a um campo gravitacional razoavelmente intenso. Então, isso diz que os fótons interagem com esse campo gravitacional. Então, se nós pegarmos esse objeto aqui, qual é a grande característica dele? Ele tem traço nulo. O tensor de energia-momento, ele tem traço nulo. Então, o tensor de energia-momento, se o campo gravitacional fosse escalar, eu teria que acoplar o tensor de energia-momento a um campo escalar. Onde está a energia do sistema de fótons? Está aqui. Então, ela teria que acoplar um campo gravitacional que seria um escalar. Então, se o campo gravitacional fosse um escalar, ele nunca ia ver o tensor de energia-momento de fóton. Então, esse teste que dá o encurvamento da radiação eletromagnética no campo gravitacional elimina a possibilidade do campo gravitacional estar todo no escalar, porque senão não teria o encurvamento dos fótons, né, da radiação luminosa no campo gravitacional. Aí seria um outro elemento que eu vou colhendo para ir sabendo para onde é que eu vou me direcionar com o campo gravitacional. O outro ponto é a questão da gravitação ser atrativa. Então, isso elimina a possibilidade do spin 1. Claro que a gente pode pensar o seguinte, quando a gravitação, agora a gente fala de energia escura, e a gente tem um setor repulsivo da gravitação, a distância na parte de megaparsec, né, nessa escala de megaparsec, a questão é, será que isso aí está me dizendo que nessa escala eu tenho que introduzir um campo gravitacional da gravitação, um campo vetorial? Mas aí a gente tem que dizer, isso aí é uma escala muito macroscópica, a gente está fazendo uma descrição mais microscópica, então a gente não está querendo cobrir a discussão da energia escura dessa forma. Não é impossível, não, mas nesse momento a gente não está interessado nisso, a gente está interessado no campo gravitacional, num regime mais microscópico, onde a gente sabe que ele é atrativo. Então, eu acho que esse argumento, não vou dizer que é o argumento definitivo, mas é o melhor argumento que eu considero, assim, que eu vejo, para a gente poder eliminar a possibilidade do campo gravitacional ser spin 0. Puro. Se ele for só spin 0, não dá. Se ele for só spin 1, também, nós temos um problema da repulsão. Objeto de spin 1, a interação é atrativa ou repulsiva. Pois não. No spin 1, se você tivesse outros campos, outros propagadores, certo, eu poderia fazer um somatório aí, quer dizer que você poderia ter uma circunstância, certo, se pudesse ser atrativo, só atrativo, esse caso especial, certo, sem dúvida. Mas outros casos. Poderia, não, esse teste poderia passar aqui. E depois do segundo argumento lá do sigma
tatami acima. Se você tivesse uma interação do campo gravitacional com o eletromagnético, tipo tem em Young Mills, o átomo, assim, não torna ser dessa maneira tão clássica, se encontrasse com simetria, de alguma maneira, você poderia evitar que fosse esse o único caminho de coisa. Isso, eu estou pegando a coisa mais reducionista possível. Estou pegando a maneira mais simples possível. São as gênesis de uma teoria, né, que você, depois que você pega o embalo... depois você vai na direção. Eu estou tentando argumentar com você por que a direção do spin 2 faz sentido. Eu não estou provando que ela é única. Estou provando que ela é a mais mínima, a mais minimalista, vamos colocar assim, a mínima possível. Tá? E aí a gente fica, o que acontece com uma interação mediada por campo de spin 2? Claro, a função de Green de um objeto de spin 2 é uma função de Green, claro, composta. É um G' capa lambda. E aí aqui eu teria uma fonte θ' e uma fonte capa lambda. Isso aqui seria a interação. Eu teria que olhar essa função de Green. Eu teria um objeto aqui que pode ter spin 2 e massa nula. Ele interage com o campo eletromagnético, dessa forma aqui, o meu H' estaria interagindo com o campo eletromagnético sem eu enfrentar o problema do traço nulo, ele não vê só o traço, está vendo a tensão de energia. Então, a partir daqui, o meu fóton certamente sofreria, a trajetória do fóton sofreria um deslocamento do campo gravitacional. E a interação do spin 2, se a gente olhar a análise do propagador, ela é uma interação atrativa. Então, com isso, dentro do conjunto de spins inteiros, eu poderia ter 0, 1 e 2. Dentro do conjunto de Essa palavra é só uma coisa que uma palavra delicada. Você diz, bom, quando eu botei θ' e H', eu vou encurvar o fóton. Aí eu digo assim, eu estou falando porque o Einstein falou, foi claro, né? O fóton em curva, não sei o que lá. Mas a gente não está falando de fóton em curva, a gente está falando do fóton ser defletido. Tem um espalhamento. O fóton passa no campo gravitacional, ele não passa transparente. Ele sofre uma deflexão. Não é um neutrino, ele interage como os outros, todo mundo interage. Aí se está com nada especial do que mas se o campo gravitacional fosse de spin 0, isso não aconteceria. O fóton passaria batido. A interação, então ele teria sempre movimento retilíneo uniforme, ele não sofreria um ângulo de deflexão. O que faz a deflexão é justamente o θ' não ser zero e ele se acoplar a alguma coisa que vai fazer a deflexão. Vamos dizer, só já um pouco na ponta, quer dizer, o espírito então é todo você buscar uma simetria para que acomode isso, mas sem estar preocupado que essa coisa que a massa encurta o espaço, isso não é essa preocupação. Não, isso pois é. A nossa ideia não é o princípio da equivalência. Estou dizendo assim, a massa causa uma modificação da geometria do espaço e tempo. Eu não quero chegar, eu estou só argumentando com campos. A gente vai chegar, quer dizer, a gente quer chegar ao fenômeno gravitacional baseado só no que a gente sabe na relação mais estreita possível que a gente puder fazer com o Young Mills, com Maxwell, para dizer a verdade. Eu não estou dizendo nada de que estou introduzindo uma geometria. Para mim, ainda, a geometria é o espaço não pode. Quer dizer, você está dando esses argumentos, vamos chamar assim, heurísticos? Heurístico, super heurístico. Para depois buscar uma simetria, né? A gente quer buscar esse momento aqui, se esse objeto aqui é conservado, ele é conservado às custas de qual simetria? Qual é a simetria que garante a conservação do tensor de energia-momento? É a simetria translacional. Então, eu devo ter uma simetria translacional. Agora, se eu estou fazendo uma formulação de Young Mills, eu deveria ter uma simetria translacional local. Então, o que significa uma translação que depende de cada ponto da posição? No fundo, uma translação que depende de cada ponto da posição, uma translação local é também uma rotação. Se eu fizer uma translação local, pegar um objeto assim, fizer uma translação local, nesse ponto eu translado assim, nesse ponto eu translado assim, nesse ponto. Então, no fundo, uma translação local, ela pode até ser uma rotação. Eu faço uma rotação a partir de translações locais.
Então, a simetria que está em jogo, mas eu não cheguei ainda, porque você não me deixou acabar ele, só para finalizar, por que o spin 2 pode ser o que área que vai sobrar, por enquanto? Porque ele dá interação atrativa e ele não exclui a possibilidade de eu ter uma deflexão não trivial para um sistema de fótons, para um gás de fótons, para os fótons, né, no campo gravitacional. Então a gente começa a pensar que o spin 2 possa realmente ser importante. Isso é uma argumentação pura de teoria de campos. Aqui a gente também tem uma argumentação de teoria de campos, aí já começa a se basear mais na simetria. Qual é o número quântico gerador da gravitação? É a massa. E aí, esse objeto que está ligado à massa, ele tem que se acoplar com um campo de 2, esse campo de Rank 2. E esse objeto que é conservado, qual é a lei de conservação que está por trás do tensor de energia-momento? É a simetria translacional. Quando estudou a teoria clássica de campos lá, a gente se lembra que se a gente faz uma simetria global, translação global, e o meu lagrangiano é invariante, delta é, quer dizer, o fato do lagrangiano não depender explicitamente de x, quer dizer, se eu mantenho φ constante e dφ constante, a variação explícita do lagrangiano em relação a x, ou seja, o lagrangiano tem invariância translacional, isso significa que eu tenho a conservação do tensor de energia-momento. Claro, essa simetria é global. E foi o que nós fizemos para Young e Liu. Nós começamos com a simetria global. E aí vimos qual é o objeto que está associado, qual é a lei de conservação, qual é o objeto que está associado a essa simetria global. É esse tensor de energia-momento que vai se acoplar com esse campo aqui. Então, já está entendendo que a gente já consegue ter uma ideia de quem deve ser o campo de gauge. E não está excluindo aqui, esse objeto tem spin 0, 1 e 2. Então eu estou na representação, então eu deveria pegar, para fazer a interação com o tensor de energia-momento, um campo da representação do grupo de Lorentz do tipo H' igual a H'. Essa representação aqui, a gente sabe que é a representação 1, 1. Então a gente deveria estar pegando o objeto com a representação 1, 1. Então esse objeto aqui deve fazer o papel daquilo que é o AMI. O AMI é meio-meio. O AMI resolve o seu problema com a quadra corrente JMI. E o HMI resolve o seu problema com o θMI. Esse objeto aqui. Então a gente sabe que esse objeto tem spin 0, tem spin 1, tem spin 2. Então, pelo menos o spin 2 está aqui. Aí a pergunta é, eu quero fazer uma formulação genuína para spin 2? Eu quero deixar passar todo mundo? Pode ser? Ou eu quero suprimir o spin 1 e o spin 0? Eu já sei que eu conheço, sei uma teoria de campo para spin 1, teoria de Deus. Conheço teoria para spin 0, que é o modelo Sigma não linear, por exemplo. E aí a minha pergunta, o que seria uma teoria de campos, né, para spin genuinamente 2? Se eu quiser tirar o spin genuinamente 2, o que eu tenho que fazer? Então, a gente sabe já da nossa lição, das lições precedentes, é que a gente precisa introduzir uma simetria de gauge. Então, eu devo construir, eu já estou entendendo que eu devo, a minha pista primeira é, eu devo ter um campo simétrico. Devo ter essa simetria. E devo ter spin 2. Aquilo, spin 2, e essa lei de conservação por causa dessa simetria. Então a pergunta é, qual é o grupo que eu poderia estar pegando? Eu deveria estar pegando qual grupo aí? Qual é a simetria, então? Se eu tenho invariância translacional, né? Então a gente sabe que a invariância translacional ela é parte do grupo de Poincare. Então, quando a gente está pegando, quem é o grupo de Poincare? O grupo de Poincare é o grupo de Lorentz, é o grupo de Lorentz, e acrescenta o grupo de Lorentz, né? Soma direta, uma soma semi-direta, a gente acrescenta aqui as translações. As translações quadridimensionais. Basicamente, é isso que é o meu grupo de Lorentz. Aqui é a álgebra de linha, né? O grupo de Lorentz é do produto tensorial, semi-produto tensorial, porque os T's não comutam com os geradores dos S. Mas, basicamente, isso aí, você deveria, a simetria, o grupo Poincare é isso. A simetria translacional é essa aqui. Mas, uma simetria translacional local, ela, no fundo, pode dar uma rotação.
Essa transformação, se eu fizer uma translação local, o que é uma translação local? Seria, vamos supuser que eu pegue um campo, sei lá, pego um campo, um quadro vetor, a linha mi de x'. Se eu fizer essa transformação de x' é x' mais xi. E esse xi aqui é um xi de x. Qual é a transformação desse campo aqui? Então, a linha mi. Tá, assim, a linha mi de x', derivada do x' mi em relação ao x' em relação ao x' mi, derivada do x' mi em relação ao x' essa aqui é a lei de transformação. Quando eu faço uma transformação qualquer, uma transformação geral de coordenadas, x', que é a função de x, um quadro vetor, ou outra variante, né, se transforma dessa maneira, que seria o cálculo tensorial nos dias. Agora, esse objeto aqui é delta mi mais bi do xi. Digamos, uma translação infinitesimal. Vou fazer uma translação infinitesimal. Jogando isso aqui, isso aqui. Coloco isso aqui também. Isso aí, x' é x, né? Esse objeto aqui é x mais xi. Eu faço a expansão de Taylor. Aquele objeto aí. Então a gente vê que o delta, a mi, a expansão de Taylor desse. Então aqui o primeiro termo vai ser a mi de x. O primeiro termo aqui da expansão de Taylor vai ser a linha mi de x. Então delta mi, que é o a linha mi de x menos o a mi de x, vai me dar esse termo aqui, di do xi a mi. E aí daqui vai sair um termo, quando eu fizer a expansão de Taylor, né, eu vou derivar esse cara aqui em relação, né, então isso aqui é a linha de x mais xi. Então isso aqui é o a linha de x, né, mais o psi kappa, d kappa do a linha. Mas como esse objeto já é infinitesimal, a linha e a, isso aqui, a diferença entre a linha e a da linha infinitesimal de segunda ordem. Então, em primeira ordem, isso aqui é equivalente ao a. Então, o termo que vai sair do lado daqui vai ser menos xi di atuando no nascimento que xi di a mi. Então, isso aqui seria a transformação infinitesimal de um campo vetorial sob, né, uma translação local. Então, a gente vê aqui, ó, a translação local está dando a derivada do parâmetro. Né? A derivada do parâmetro, ela está me indicando que isso aqui, se eu tenho uma derivada do parâmetro numa transformação, basicamente, se a transformação não fosse local, eu teria simplesmente isso. Isso aqui é uma translação infinitesimal. Agora, isso aqui seria um termo homogêneo. Isso aqui, quando começa a derivar o parâmetro, eu tenho um termo homogêneo. Então, está ficando claro para mim que se eu pegar uma translação local, esse termo aqui, ele deve estar influenciando na lei de transformação. É o termo tibiano. Então a pergunta é, eu posso fazer, quando eu quiser reproduzir a gravitação, eu faço, na verdade, o gauging da translação, e eu deixo o setor de Lorentz inerte, ou o que eu faço? Será que eu teria que fazer o gauging do Poincare inteiro? Ou eu considero só as translações locais? E o que acontece com o grupo de Lorentz? Será que o grupo só fica global? E eu faço só transformações? Bem, estou quase acabando aqui, tá? Você quer a chave de lá, não é? Eu soube, a Cris me falou, depois eu dou para vocês aí, pode deixar. Então, eu faço translação local, quer dizer, ou eu faço o Poincare totalmente local, e Lorentz fica só de espectador. Uma outra cadona, essa é a discussão que a gente está se colocando. Então, nós estamos caminhando na pista do que é o número quântico, do que é a interação entre a carga conservada
associada a esse número quântico e o campo, então a gente começa a tirar, a gente já começa a tirar uma identificação do campo de Gauge da gravitação. Então, deve ser um campo simétrico de rank 2, portanto ele está na representação 1 do grupo de Lorentz. Então ele tem spin 0. Desculpa, eu transformo ele em simétrico ou ele é simétrico por algum... Não, ele é simétrico, não ele é simétrico, ele é nato simétrico, porque a parte de simétrico vai desacoplar, porque o θ é simétrico. Então, só a parte simétrica são. Então, esse campo aqui, ele tem esses 3 spins. Agora, a pergunta é, se esse campo é um campo de Gauge, como a gente está falando aqui, então, se eu quero fazer uma teoria, aí é minha escolha, eu quero deixar passar os 3 spins ou não. Eu já conheço uma teoria para spin 0, com Deus sigma, conheço uma teoria para spin 1, Young Mills, quero saber agora. Então, vamos ver, é uma questão mínima. Vamos escolher só o setor de spin 2, vamos ver o que a gente pode trabalhar com uma interação em que eu tenha só os spin 2. Então, aí a gente está vendo. Se eu fizer uma translação local, translação local, derivada do parâmetro. Então, isso aqui claramente deve ser o parâmetro de Schmidt. Tá? Eu devo ter um parâmetro de natureza vetorial para acoplar isso aí. Então, o parâmetro, o parâmetro de Gauge, ele vai estar ligado ao tipo de transformação que a gente sabe. Transformação de Gauge. Parâmetro é escalar, eu estou associando esse parâmetro escalar a uma corrente que é conservada, eu sei então qual é a transformação. Então, a transformação do meu objeto ela deve depender disso aqui. Então, a pergunta agora é a seguinte: se eu faço a translação local, como nós já percebemos, que no fundo é a simetria que está associada ao tensor de energia-momento, são as translações, mas as translações elas estão dentro do grupo de Poincare. Então, a discussão que a gente vai ter que fazer é saber se, ao fazer o gauging das translações, o que acontece com Lorentz. Eu faço gauging de todo o Poincare, eu faço gauging só das translações, ou eu posso fazer o gauging da simetria de Lorentz também. Então, vamos colocar dessa forma. Tem duas maneiras distintas de abordar o problema. A escola mais geométrica, a escola classicamente gravitacional, ela vai por essa translação local. Ela vai trabalhar com a simetria, são as transformações gerais de coordenadas, ou seja, os diffeomorfismos do espaço e tempo. Então, eu vou trabalhar nessa visão. Nós vamos adotar, aí a gente vai ver na próxima aula aqui, é possível também eu fazer uma formulação em que eu faça ficar local só o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz ser local, não mexer nas translações. Se eu fizer, a minha pergunta é, se eu fizer uma teoria de Young-Mills para SO13, eu sei fazer teoria de Young-Mills para SO3, para SO4, para SUN, aí a minha pergunta é, será que eu consigo fazer uma teoria de Young-Mills para SO13? Então, pega o grupo de Lorentz, faz uma teoria de Young-Mills. Por que é interessante fazer uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz e não para a translação? Porque as translações são comutativas. O grupo das translações, os geradores das translações, eles são abelianos, momentos comutam. E esse objeto que está aqui, justamente, isso aqui nada mais é do que o xi i. É algo a menos de um i, Quem é o operador de momento? O operador de momento é i dmi. Então, isso que está aqui, é o xi i dmi. Então, é parâmetro do gerador. Mas os geradores comutam. Agora, se eu pegar o grupo de Lorentz, quem são os geradores do grupo de Lorentz? Os objetos que a gente chama de sigma mini. E esses objetos não comutam, eles têm uma álgebra, SO13, uma álgebra não abeliana, o SO2 para o SO2, SO2 mais SO2, uma álgebra. Então, a pergunta é, se eu fizer uma teoria de Young-Mills, fazer uma formulação de Young-Mills para o grupo de Lorentz, eu tenho uma formulação genuinamente não abeliana. Estou dentro do grupo de Poincare. Estou. E aonde é que isso vai me levar? Então, nós vamos adotar esse ponto de vista. Eu vou trabalhar mais essa ideia fundamental
na aula que vem. Nós vamos fazer, então, para nós, vamos formular a gravitação como sendo uma teoria de Young-Mills, sim, mas não para as translações, porque não pode ser, a relação é comutativa. Então, vamos fazer uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz. E aí, a gente vai ver que ao fazer uma teoria de Young-Mills para o grupo de Lorentz, automaticamente as translações locais são geradas. Então, a gente vai gerar translações locais, no fundo, a gente não vai perder isso aqui, nem a conservação. Porque eu vou fazer uma teoria de Young-Mills locais. Então, o Young-Mills feito aqui, ele é compatível com esse, eu não preciso localizar as translações, elas já saem automaticamente locais. E aí, as translações locais são tensões de energia no momento. Então, eu não perco a chance de estar realmente fazendo algo que eu pretendo que seja uma teoria de gravitação. Então, essa é a argumentação básica. Então, nós vamos querer motivar a gravitação como sendo uma teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz. Olha para a álgebra. Quem é a álgebra do grupo de Poincaré? É MM dando M's, né? Sigma, sigma dando sigmas. PP, zero. P sigma não dá zero, porque P é quadro vetor. Então, P se transforma sob, né, rotações, transformações de Lorentz. É justamente por isso que o produto é semi-direto. Porque esse objeto aqui não comuta com esse. Esses objetos comutam entre si. Esses não comutam entre si e nem esse comuta com esse. Então, eu posso botar uma função de um produto direto. Sabe? Se eu pegar então, um gerador de uma rotação, um gerador de Lorentz, sigma mini, atuando no PK, a gente sabe que isso aqui dá para nós menos I eta mini K. PI menos eta mini K. PMI. Então, esse comutador não é zero. Então, esse objeto aqui, vamos dizer assim, ele tem números quânticos de Lorentz local, porque o comutador não é trivial. Então, automaticamente, ao fazer o gate do grupo de Lorentz, a gente sabe que a gente está também trazendo a rotação. Se isso aqui comutasse, a rotação vai ficar ortogonal. Ela seria neutra. As translações seriam neutras. As translações seriam neutras do ponto de vista do grupo das rotações do grupo de Lorentz. Então, mas aqui a vantagem é justamente que esse cara carrega esse. Então, esse tipo de argumentação eu vou melhorar na aula que vem, que eu estou só jogando para vocês terem, sei lá, assim, passarem por essas ideias, né? Trabalhar um pouco essas ideias. A gente está, depois é para o formalismo. Aí depois fica tudo fácil. Só fazer transformação, formular procedimento matemático. Mas a gente tem que ter certeza do fundamento que a gente está estabelecendo. Agora, eu trouxe duas questões. Os zeros e um. Então a pergunta é, será que eu preciso realmente eliminar os zeros? Então vamos dizer, eu posso adotar um ponto de vista mínimo. Vamos só o spin 2. Será que daqui vai sair só spin 2? Tá vendo? Não. Então, vamos ver. Spin 0 e spin 2 estão todas sempre caminhando juntos. Nós vamos querer tirar o zero. Para ver se a gente faz uma teoria auto-interação por spin 2. Certo? Então essa é a discussão. Então a reflexão maior que eu coloco para vocês é aqui. O que é mais fundamental numa teoria de Young-Mills, mais de tudo fundamental, escolher o que gera o campo, qual é a fonte, qual é a simetria. A fonte, a simetria. A simetria está aqui, pode ser isso tudo. O que nós vamos, será que precisa escolher tudo? O que nós vamos escolher? Então essa que é a discussão. Eu faço gauge de todo o Poincaré, tem formulações que fazem isso. Posso fazer gauge de todo o Poincaré, faço gauge só da translação ou faço gauge só do Young-Mills. Então, por exemplo, na tribo da relatividade, vamos dizer, o relativista clássico, né, o relativista que estuda mesmo a gravitação por argumentação geométrica, ele está mais interessado na formulação da gravitação como sendo uma simetria, uma teoria associada à simetria sobre transformações gerais de coordenadas, de geomorfismo, tá? Do local. Para nós, da tribo, vamos dizer, da supersimetria, da supergravidade, o pessoal da física de campos em geral, nós vamos ter uma visão de gravitação, mas olhando mais o Young-Mills do grupo de Poincaré. E aí a gente vai ver que o Young-Mills do grupo de Poincaré automaticamente gera translação local. Isso aqui vai sair sem eu precisar fazer uma translação local diretamente. Isso aqui vai sair quando eu fizer o próprio gauge do grupo de Lorentz local
isso vai aparecer. E aí nós vamos ter uma teoria de gauge bastante rica, com dois campos, com dois setores de campos de gauge, duas field strengths, e aí a gente vai ver quando é que essas duas coisas são independentes ou não. Aí que a geometria vai sair. Nós vamos tirar o tensor de Riemann, vamos tirar o tensor de torção, vamos tirar curvatura, vamos tirar toda a geometria métrica, mas nós vamos sair de objetos mais fundamentais. Então a geometria não vai ser perdida, mas nós não vamos partir dela, nós vamos partir da discussão da interação, e a interação é que vai construir a geometria para nós. É isso que nós queremos fazer, porque essa é a visão de Young Newton. É a partir da interação a gente gerar a geometria. É um ponto de vista, tá? Não significa que é a única maneira de fazer, tá? Então, em geral, esse ponto de vista é menos comum quando se fala de relatividade, de gravitação, porque a gravitação está muito ligada à formulação da relatividade geral, que é a formulação mais einsteiniana. Correta? Sim, claro, correta, mas é uma formulação que é mais problemática. Se a gente adotar aquela formulação, a gente não vai conseguir colocar espinho. Você não consegue introduzir férmions na relatividade geral se não fizer Lorentz local. Na hora dos bósons, tudo fica legal. Se eu quiser adotar a formulação geométrica de Einstein, eu posso fazer campo escalar, posso fazer todos os campos bosônicos. Mas na hora do elétron, eu estou ferrado. Mas aqui para o Jornal Nacional, você diria É o que o William Bonner. O Einstein está errado? Dizer que Einstein está errado? Não, dizer que Einstein está errado, não. Acho que Einstein deu o tiro certo. Isso significa que ele fez o gol. Eu estaria dizendo que Einstein é um chutador. Eu diria que ele é um Neymar. Eu acho que ele é um bom passador. Eu acho que quem bateu o biquinho no final é um time, é uma equipe, né? Mas eu acho que a bola final, ele enquadrou, botou uma bola. Manchete do Jornal Nacional. Manchete do Jornal Nacional. Einstein estava errado. Não. Essa manchete é sensacionalista. Essa manchete saiu